Linhas de Experiência, Lanrin Dudon. Autor, Lama Ge Tsongkhapa Lobsang Dragpa, 1357-1419. Tradução, Guilherme Bittencourt. Prostro-me diante do Buda Sakyamuni, Bhagavan do clã Sakya. Seu corpo iluminado nasceu de 10 milhões de méritos e realizações perfeitas. Sua fala iluminada concede todos os desejos dos ilimitados seres sencientes. Sua mente iluminada observa a verdadeira natureza de todos os fenômenos conhecíveis. Prostro-me perante os grandes Bodhisattvas Manjushri e Maitreya, filhos do incomparável Bhagavan, assumindo a responsabilidade de aprofundar todos os feitos iluminados de Buda. Eles emanam-se em incontáveis mundos. Prostro-me aos pés dos mestres Nagarjuna e Asanga, ornamentos da Índia. Famosos nos 3 reinos, eles comentaram sobre o que é mais difícil de ser entendido, a mãe de todos os Budas, exatamente de acordo com aquilo que fora intencionado pelo Buda. Prostro-me ao mestre Dipankara Atisha, detentor do tesouro de instruções, como bem exposto no seu Lâmpada do Caminho da Iluminação. Todos os pontos completos e inequívocos que dizem respeito aos 2 caminhos, o da visão profunda e da ação vasta, transmitidos intactos através dos 2 grandes desbravadores, mestres Nagarjuna e Asanga, podem ser incluídos neste tesouro. Respeitosamente, prostro-me ante meus professores de Dharma. Os senhores são os olhos que nos permitem entender todos os pronunciamentos escriturais infinitos, o melhor veículo para aqueles de boa fortuna que desejam cruzar para a libertação. Os senhores tornam tudo claro através dos seus meios habilidosos, movidos pela intensa preocupação amorosa. Os estágios do caminho para a iluminação foram transmitidos intactos por aqueles que seguiram na linhagem de ambos os mestres, Nagarjuna e Asanga, que são como coroas preciosas de todos os mestres da Índia, e são como estandartes, cuja fama se levanta por sobre toda a multidão. Assim, seguir esses estágios leva a realizar cada objetivo desejado dos 9 tipos de seres. Eles são como um rei que outorga o poder da preciosa instrução, pois reúnem o fluxo de milhares de excelentes instruções clássicas e são, na verdade, oceanos perfeitos de explicações corretas. Estes ensinamentos tornam fácil o entendimento de que não há nada de contraditório nos ensinamentos de Buda e habilitam todas as escrituras, sem exceção, a descerem sobre a nossa mente como se fossem conselhos pessoais. Eles tornam fácil a descoberta daquilo que Buda intencionava e nos protegem do abismo das visões errôneas. Em virtude desses 4 benefícios, que pessoa sábia dentre os professores eruditos da Índia e Tibete não teria sua mente completamente capturada por esses estágios do caminho, de acordo com os 3 níveis de motivação, a suprema instrução pela qual muitos afortunados treinaram completamente a si mesmos? Por recitar ou ouvir, mesmo uma vez, essa espécie de texto, que inclui os pontos essenciais de todas as escrituras sagradas, a pessoa estará destinada
a acumular ainda maiores ondas de coleções de méritos, tanto por estudar como por ensinar o supremo Dharma contido nele. Assim, é preciso considerar os pontos essenciais sobre como fazer isso de maneira correta. Procure perceber que a causa raiz, que propicia de maneira excelente uma grande quantidade de mérito, disponível tanto para esta vida quanto para as futuras, é a confiança correta em pensamentos e ações no seu mestre, neste que te mostra o caminho para a iluminação. Assim você deve agradá-lo por oferecer sua prática exatamente da maneira como ele te instruiu. Que você não o abandone, mesmo à custa da sua própria vida. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Esta existência humana, com suas 8 liberdades, é muito mais preciosa do que uma joia dos desejos. Obtida por um breve momento, difícil de adquirir e facilmente perdida, ela passa como um lampejo de um raio no céu. Considerando quão facilmente a sua perda pode acontecer a qualquer momento, e realizando que quaisquer atividades comuns são tão vazias quanto uma casca de semente sem conteúdo, você precisa tentar extrair a essência da vida humana a todo momento. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Depois da morte, não há garantias de que você não renascerá em um dos 3 reinos desafortunados. Por outro lado, é certo que as 3 joias de refúgio têm o poder de protegê-lo dos terrores daqueles reinos. Por essa razão, sua tomada de refúgio deve ser extremamente sólida, e você deve cumprir os preceitos sem nunca deixar os compromissos de refúgio enfraquecerem. Além disso, ser bem-sucedido em assim praticar depende de considerar cuidadosamente quais são as atividades virtuosas e não virtuosas, karma, juntamente com seus resultados, e então viver de acordo com os princípios do que deve ser adotado e do que deve ser rejeitado. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também deseja a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Os desenvolvimentos plenos de progredir na realização dos supremos caminhos não virão, a menos que você tenha trabalhado as bases de um renascimento humano ideal, que é completo com as qualidades de todas as 8 condições favoráveis. Assim, você precisa se familiarizar com as ações virtuosas, que são as causas que bloqueiam a obtenção imperfeita dessa forma humana. Ademais, é de essencial importância limpar os potenciais aflitivos e as degenerações dos preceitos, votos e compromissos que afligem as 3 portas do seu corpo, fala e mente, e especialmente remover os obstáculos do karma que impedem o renascimento humano, desenvolvendo contínua apreciação pelo treinamento das 4 forças oponentes que podem remover todos os obstáculos do karma. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Se você não fizer um esforço para refletir sobre os verdadeiros sofrimentos e suas aflições,
não será possível desenvolver apropriadamente um interesse entusiástico para treinar a si mesmo para se libertar. Se não considerar como as verdadeiras causas do sofrimento te prendem no samsara, não será possível desenvolver os meios para cortar as raízes desse ciclo aflitivo. Assim, você deve apreciar o desencantamento total pelo samsara por conhecer quais fatores o prendem nesta roda cíclica. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Aumentar sempre a motivação virtuosa da bodhicitta é o eixo central do caminho Mahayana. É a base, o fundamento para grandes ondas das ações iluminadas. Como um elixir que transforma tudo em ouro, ela torna tudo o que você faz nas duas coleções, construindo um tesouro de mérito, reunião de virtudes de poder infinito. Sabendo disso, Bodhisattvas mantêm esta preciosa e suprema mente e coração como seu principal e mais importante treinamento. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Generosidade é a joia dos desejos com a qual você pode realizar as esperanças dos seres sencientes. É a melhor lâmina para cortar o nó da avareza. É a conduta altruísta que aumenta sua autoconfiança e sua resolução de coragem. É a base para que as suas boas ações sirvam de inspiração e motivação nas 10 direções. Sabendo disso, o sábio devota a si mesmo ao excelente caminho e generosamente oferece seu próprio corpo, posses e méritos. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Disciplina moral é a água que lava as manchas das ações negativas. Ela é o brilho da luz do luar que alivia o calor escaldante das aflições. Ela faz com que você se torne firme como o Monte Meru e esplêndido dentre os 9 tipos de seres. Pelo seu poder, você é capaz de trazer todos os seres para a prática de virtudes, sem precisar recorrer a qualquer tipo de induções. Sabendo disso, os Bhagavans protegeram, como protegeriam seus próprios olhos, os treinamentos em disciplina moral, mantendo-os da forma mais correta possível. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Paciência é o melhor adorno para aqueles com poder e o treinamento perfeito para aqueles atormentados pelas aflições. Ela é a águia poderosa contra a serpente da raiva e a armadura mais grossa contra as armas da linguagem abusiva. Sabendo disso, o sábio acostuma a si mesmo nas muitas maneiras e formas do treinamento da armadura da suprema paciência. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Uma vez que você use a armadura do esforço entusiástico, resoluto e irreversível, sua especialidade e domínio sobre os textos e páginas aumentarão como a lua crescente.
Você fará com que suas ações sejam repletas de significado até atingir a plena iluminação e realizará, no que quer que faça, aquilo que desejar. Sabendo disso, os Bodhisattvas exercem grandes esforços entusiásticos, afastando por completo toda preguiça. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Meditação é a rainha que espalha seu poder sobre a mente. Se você a fixar unifocadamente, ela permanecerá ali, sem se mover, como o poderoso Monte Meru. Se você a posicionar, ela pode persistir serenamente em qualquer objeto virtuoso. Ela leva ao grande conforto do seu corpo e êxtase para sua mente, tornando ambos submissos à sua vontade. Sabendo disso, Bodhisattvas proficientes devotam a si mesmos continuamente em shamatha, que supera o inimigo da divagação mental. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Sabedoria é o olho com o qual se deve manter a natureza vazia dos fenômenos e o caminho pelo qual se desterra a ignorância distorsiva, a causa do samsara. Prajna Paramita é o tesouro da homenagem genuína em todas as escrituras e é renomada como a suprema lâmpada que elimina a escuridão das mentes fechadas e limitadas. Sabendo disso, os sábios que desejam a libertação conduzem a si mesmos, avançando por esse longo caminho com grande esforço entusiástico. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Meramente no estado de shamatha, você não terá a prajna que produz a habilidade de cortar a raiz do samsara. Destituída do caminho da meditação, a sabedoria por si mesma não faz cessar as aflições, não importa o quanto você reflita. Assim, sobre o cavalo da meditação sem flutuações, os professores fizeram montar a sabedoria, prajna, que é totalmente decisiva no que diz respeito à maneira da existência das coisas. A sabedoria que penetra as profundezas do modo último da existência dos seres. Então, com a arma afiada do raciocínio madhyamaka, que não possui extremos, eles usaram sabedoria, prajna, de grande alcance para analisar apropriadamente e destruir todas as imputações sutis, escondidas do apego aos extremos de suas cognições. Desta forma, eles expandiram as suas inteligências e realizaram o vazio de existência inerente. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Uma vez que você tenha atingido o shamatha, através da familiaridade da mente serena em um único objeto, então a sua examinação sobre os fenômenos individuais, com a análise apropriada, deve, por si mesma, aumentar a serenidade da sua mente estabilizada, tornando-a
extremamente firme, sem qualquer flutuação, no modo como todas as coisas existem. Vendo isso, o praticante zeloso conquistou a aquisição da união de chamata e prajna profunda. Há alguma necessidade de dizer que você deve fazer dedicatórias e preces para conquistar isso também? Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Tendo atingido essa união, você deve meditar no vazio como espaço, enquanto completamente absorto nas suas sessões de meditação. E no vazio como ilusão, quando você, subsequentemente, se levantar nos intervalos entre as sessões de meditação. Por assim dizer, você irá, através da união do método e atenção, ter a certeza de alguém que aperfeiçoou a conduta do Bodhisattva. Realizando isso, aqueles com a grande e boa fortuna de ter atingido a plena iluminação fizeram, como seu costume, nunca se contentar com caminhos meramente parciais. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Renúncia, bodhicitta e a correta visão da realidade são necessários em conjunto para a conquista dos caminhos supremos, através dos veículos Mahayana, Bodhisattvayana e Vajrayana. Assim, uma vez que você tenha desenvolvido apropriadamente esses três principais aspectos do caminho, deve passar a confiar num professor habilidoso como seu protetor e partir para atravessar o vasto oceano das 4 classes do Tantra. Aqueles que assim o fizeram e devotaram a si mesmos nas instruções dele ou dela, extraíram desse corpo humano, com todas as suas liberdades e oportunidades, seu pleno significado, por atingirem a iluminação naquela mesma vida. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Foi com a finalidade de familiarizar a minha mente com tudo isto e também para beneficiar aos outros igualmente, aqueles com boa fortuna de se encontrar com um verdadeiro professor e serem capazes de praticar o que ele ou ela ensina, que eu expliquei aqui, com palavras de fácil entendimento, o caminho completo que agrada aos Budas. Eu dedico todos os méritos de compor esse texto para que nenhum ser senciente seja separado desses excelentes e puros caminhos. Eu tive essa experiência por ter treinado no caminho correto da plena iluminação. E se você também desejar a libertação, então deve treinar a si mesmo do mesmo modo. Isso conclui as linhas da experiência. Os pontos abreviados do caminho gradual à plena iluminação, compilados de forma resumida, de tal maneira que não sejam esquecidos. Eu o escrevi no mosteiro de Ganden Nampar Gyuelva, nas montanhas de Drog Rivosh, no Tibete. Monge budista Lobsang Dragpa, um meditador que ouviu muitos ensinamentos.